Os rins são o filtro do nosso corpo. Eles eliminam toxinas, participam do equilíbrio de diversas substâncias e permitem um bom funcionamento do organismo. Você deve conhecer alguém que faz hemodiálise e, se não conhece, eu te adianto, a qualidade de vida dessas pessoas cai muito. Imagina você ficar 3 horas por dia conectado a uma máquina de hemodiálise por pelo menos 3 vezes na semana. Viajar praticamente impossível devido à logística para isso acontecer. Por isso, hoje vamos falar sobre 3 alimentos que podem danificar os seus rins. Você vai se surpreender com o que está na nossa lista. Esses alimentos estão presentes no dia a dia da dieta das pessoas e ao final do vídeo eu vou sugerir alguns alimentos que você pode introduzir na sua dieta que vai ajudar o bom funcionamento dos seus rins. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. Vamos começar com o primeiro alimento da nossa lista, que é o sal. O sal é um tempero muito utilizado na nossa cozinha e o sal que nós utilizamos é o cloreto de sódio. O grande vilão aqui na história é o sódio. Esse estudo aqui fez uma análise minuciosa do que nós temos na literatura médica sobre o consumo de sal e os problemas renais. Existe sim uma correlação muito importante entre a quantidade de sódio consumido nas pessoas e a formação e o desenvolvimento de doença renal crônica, ou seja, as pessoas perderem os rins. Essa associação ela pode ser tanto direta, por uma lesão direta que o excesso de sódio pode ocasionar nos rins, como também indireta, porque a gente sabe que o consumo excessivo de sódio é o principal causador da hipertensão arterial sistêmica, ou seja, a famosa pressão alta. A pressão alta corresponde por 25% dos casos, ou seja, é a segunda causa de doença renal crônica, ou seja, é a segunda doença que mais faz as pessoas perderem os rins. Então, toda vez que você consumir excesso de sódio, você vai estar sim danificando os seus rins. Além disso, o excesso do consumo de sódio aumenta a formação de cálculos renais. Toda vez que você tem um excesso de consumo de sódio, por mecanismos regulatórios ali dentro do nosso rim, o rim começa a aumentar a excreção de cálcio e isso favorece a formação e o surgimento de um cálculo renal. Quanto de sódio a gente pode consumir? O ideal é não passar 3 gramas de cloreto de sódio, o que corresponde a 5 gramas de sal. Tá? Então, se você for medir o sal, você não deve consumir mais que 5 gramas diariamente de sal para não ultrapassar a recomendação diária da ingesta de sódio. Combinado? O segundo alimento é o açúcar. Isso mesmo, o açúcar ele também pode danificar os seus rins. Toda vez que você consome açúcar em excesso, o seu corpo precisa aumentar a produção de insulina para fazer com que o açúcar fique em níveis normais no nosso sangue. A insulina é o principal hormônio que vai fazer essa regulação da quantidade de glicose no nosso sangue. Isso é o que nós chamamos de pré-diabetes. Quando o paciente tem níveis normais de açúcar no sangue, mas tem níveis aumentados de insulina, ele começa a desenvolver o que nós chamamos de resistência insulínica. O corpo começa a ficar resistente à ação do hormônio. Apesar dos níveis de açúcar no sangue estarem normais ou próximos à normalidade, isso gera alterações metabólicas no nosso rim que vai fazer com que ele se esforce mais para poder fazer toda a regulação sistêmica do nosso corpo. E se você continuar consumindo açúcar, você vai passar do estágio de pré-diabetes para diabetes propriamente dita. E a diabetes é a principal doença que causa doença renal crônica, ou seja, a doença que mais faz as pessoas perderem os rins é o diabetes, como vocês podem ver aqui nesse gráfico. Esse gráfico mostra que o diabetes corresponde por aproximadamente 40% dos casos de doença renal crônica, ou seja, de cada 10 pessoas que perderam os rins, 4 delas foi devidos ao diabetes. Então, não evite o consumo de açúcar, principalmente
o açúcar refinado. Esse é o pior deles. Muita gente nessa hora deve estar se questionando: ah, mas eu não consumo açúcar diretamente. Mas as pessoas têm que lembrar que a nossa dieta consome muito carboidrato, ou seja, pão, macarrão, batata. Todos esses alimentos, depois de digeridos, vão virar açúcar. Isso mesmo, todos os carboidratos, quando metabolizados, viram açúcar no nosso sangue. E hoje nós temos uma dieta que é muito prevalente no consumo de carboidratos, o que faz aumentar a nossa carga glicêmica, ou seja, a quantidade de açúcar no nosso sangue, para níveis que o corpo não está tolerando. Por isso nós temos pacientes cada vez mais frequentes com pré-diabetes e diabetes. Portanto, você pode sim consumir carboidratos, mas em quantidades moderadas, idealmente calculadas por um nutricionista para a sua necessidade. Evite o consumo excessivo desse tipo de alimento, porque eles podem sim te levar a um quadro de pré-diabetes, diabetes e fazer você perder os seus rins. E em terceiro lugar aqui na nossa lista estão os alimentos ultraprocessados. Primeiro eu preciso que você entenda o que é um alimento ultraprocessado. Qualquer alimento que tenha adição de açúcar, sal, qualquer aditivo conservante, gorduras, é considerado um alimento processado. Vamos pensar aqui no cardápio de um dia da Sueli. A Sueli é uma mulher de 35 anos que de manhã ela acorda, ela acaba consumindo um pão com manteiga e toma um desses achocolatados. No meio da manhã, ela decide tomar um iogurte junto com um daqueles sucos de caixinha. Afinal, ela acorda muito cedo e ela precisa fazer uma refeição ali no meio da manhã. No almoço, ela faz uma refeição um pouco mais equilibrada. Ela come um pedaço de carne, arroz, uma batata frita e também meio copinho de refrigerante. À tarde, ela come um biscoito, uma bolacha com outro suco de caixinha e à noite, quando ela chega em casa, cansada já do trabalho, em vez dela fazer alguma comida, porque ela já estava cansada, ela decide por comer uma daquelas lasanhas congeladas que a gente compra aí pré-pronta. Você se identificou com esse tipo? Algum tipo de alimento que você consome, eu comentei aqui com você? Pois é, só nessa dieta a dona Sueli consumiu pelo menos 7 alimentos ultraprocessados. Então, isso está muito frequente, é muito mais fácil a gente consumir esse tipo de alimento. E o que é os alimentos ultraprocessados? Quais são esses alimentos que estão na nossa rotina, no nosso dia a dia? Eu vou te dar aqui uma lista, começando dos mais óbvios até aqueles que você provavelmente acha que não são alimentos ultraprocessados. Então vamos lá. O primeiro deles é o macarrão instantâneo. Todo mundo sabe que macarrão instantâneo, com aquele temperinho pronto, é um alimento ultraprocessado. Segundo, lasanhas congeladas também são alimentos ultraprocessados. Precisa de muito conservante que vai ser colocado ali dentro para esses alimentos ficarem em conserva. Terceiro, refrigerantes. Os refrigerantes também são alimentos ultraprocessados. E um detalhe importante, a maioria dos refrigerantes tem ácido fosfórico, o que é uma substância extremamente prejudicial para os rins e aumenta muito a chance de ter um cálculo renal. Portanto, refrigerantes, além de fazerem mal diretamente para o rim, também aumentam a chance de ter pedra nos rins. Combinado? Outro alimento ultraprocessado, salsichas e esses alimentos condimentados. Todos eles são contém muitos aditivos aí que vão prejudicar os seus rins. Mais alguns tipos de alimentos: cereais matinais, sorvetes, bolos, biscoitos, torradas e também o pão de forma. Exatamente. Pão de forma também é considerado um alimento processado, porque você precisa colocar ali aditivos que façam que esse alimento se conserve por mais tempo. Faz um teste, compra um pão da padaria ali que foi feito na hora e deixa na sua casa e vê quanto tempo ele dura. E compara com o pão de forma que você compra aí no mercado, embalado, feito pela indústria. Então, esse tipo de alimento também é um alimento ultraprocessado.
E se você não acredita no que eu estou falando, esse estudo aqui que vai aparecer aí na sua tela fez uma associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e a chance de a pessoa ter doença renal crônica, ou seja, perder os rins. Esse estudo mostrou que os pacientes que consumiam mais alimentos ultraprocessados tiveram uma chance de aproximadamente 25% maior de desenvolver doença renal crônica comparado com aqueles que não consumiam alimentos ultraprocessados. Então sim, nós temos dados em literatura médica que comprovam que esses alimentos fazem mal para o rim das pessoas. Combinado? Agora você deve estar se perguntando, poxa, mas eu não posso comer absolutamente nada. Então vamos lá, vamos substituir essa alimentação de alimentos processados por alimentos naturais. Quais são alimentos que favorecem os seus rins? O primeiro deles são sucos cítricos. Obviamente os sucos naturais, os sucos da fruta. Esses sucos de caixinha, a maioria deles tem pouca quantidade de suco e tem alguns conservantes para manter esse suco bom por mais tempo. Por isso, se você for comprar algum desses sucos prontos, veja se ele é integral. Os sucos cítricos, eles são ricos em citrato, e o citrato é uma substância que ajuda a não formar cálculo renal e ajuda numa boa saúde dos seus rins. Combinado? O segundo tipo de alimentos são frutas e verduras. Os alimentos naturais são praticamente todos bons para o funcionamento renal. Um outro tipo de alimentos são iogurtes. Ah, mas iogurte não é um alimento processado? Calma, você precisa olhar qual tipo de iogurte eu estou falando. É o iogurte natural, não aqueles que têm sabores. Esses iogurtes que têm sabores são sim considerados alimentos processados. Agora, o iogurte simples, aquele que tem leite e fermento, esse é um alimento natural e ele pode sim ser utilizado como uma boa fonte de alimentos, fonte de cálcio. Inclusive, ele é considerado um alimento probiótico que vai ajudar tanto na saúde do seu intestino quanto na saúde dos seus rins. E também as fontes de proteína, carne, ovo, laticínios, peixes, carnes brancas, todas as fontes de proteínas naturais, desde que não sejam carnes processadas, salsicha, salame, vão fazer bem para os seus rins. Ah, mas doutor, eu li que proteína faz mal para o rim. Quando você está consumindo muita proteína, geralmente acima de 2 a 3 gramas por quilo por dia, aí sim você pode ter uma sobrecarga renal. Mas em 90% da dieta, as pessoas não chegam nem ao recomendado de consumo de proteína, que é 1 grama por quilo por dia. Então as pessoas, em média, uma pessoa de 70 a 75 quilos tem que comer 70 a 80, até 100 gramas de proteína, o que é bastante coisa. E a maioria das pessoas não consegue atingir isso, porque na verdade as pessoas substituem a proteína pelo carboidrato, que eu comentei lá em cima que vai virar açúcar e vai fazer mal para os seus rins. Portanto, aumente sim o consumo de proteína se você quer ter uma boa saúde renal. Então estão aí os 3 tipos de alimentos que podem machucar os seus rins, que podem danificar os seus rins e levar você a ter uma doença renal crônica, a fazer hemodiálise. Esse é uma doença extremamente incapacitante que vai levar a uma queda substancial na qualidade de vida das pessoas e me escute, não queira ter doença renal crônica. Combinado? Cuide da sua saúde, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa dessa informação, se inscreva no canal e se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo para você. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.